Neve sobre nós. A neve caía em flocos largos, silenciosos, colorindo de branco a estrada sinuosa que levava até Winterbrook, a pequena cidade que Helena não visitava havia quase 12 anos. Ela mantinha as mãos firmes no volante, enquanto o rádio tocava uma playlist antiga de Natal. Justamente a mesma que ela e Daniel costumavam ouvir no carro, quando eram adolescentes. Que ironia amarga. Ou talvez destino, ela pensou. O bloqueio criativo era o motivo oficial da viagem. Uma escritora de 32 anos que não conseguia terminar seu próximo romance e cujo prazo final estava à beira do colapso. Mas por trás disso, existia algo mais profundo, mais desordenado. Um vazio crescente que o apartamento caro em Nova York não conseguia preencher. Helena precisava respirar de novo. E Winterbrook, com suas ruas tranquilas, aroma de pinheiro e memórias congeladas, parecia o único lugar capaz de fazê-la voltar a si. Quando finalmente entrou na avenida principal, tudo pareceu menor do que ela lembrava. As luzes de Natal enfeitavam cada poste, piscando como pequenos faróis que guiavam para um tempo mais simples. As lojas estavam decoradas com fitas vermelhas e guirlandas, e as pessoas caminhavam apressadas, protegidas por cachecóis coloridos. Helena estacionou o carro diante da velha pousada de tijolos que sempre amou. Assim que entrou, um sino tocou e o aroma de biscoitos recém-assados invadiu o ar. Helena! Uma voz surpresa ecoou da recepção. Era Margaret, agora com cabelos mais grisalhos e o mesmo sorriso carinhoso de sempre. Ela a abraçou com força. Achamos que você nunca mais pisaria em Winterbrook. O que a trouxe de volta? Helena forçou um sorriso. Inspiração, respondeu. E saudade. Margaret não insistiu, mas seus olhos diziam que sabia mais do que deixava transparecer. Depois de se acomodar, Helena caminhou pela cidade para observar o festival anual de inverno sendo montado na praça central. E foi ali, diante da fonte congelada e do enorme pinheiro decorado, que seu coração deu um salto inesperado. Daniel estava de pé ao lado da livraria. A livraria que eles juraram abrir juntos um dia. E abriram, mas apenas ele permaneceu ali. Helena prendeu a respiração, sentindo o passado bater forte demais. Ele conversava com alguns moradores, carregando uma caixa de livros, o cabelo escuro agora um pouco mais comprido, a barba bem aparada e os olhos... Os mesmos olhos castanhos profundos que sempre a desmontaram. Ela pensou em se esconder, em voltar para a pousada e fingir que não o viu. Mas o destino não costuma dar escolhas tão simples. Daniel ergueu o olhar na direção dela e congelou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Era como se o tempo tivesse parado, como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. A neve, as luzes, o murmúrio da praça. Tudo desapareceu. Só existiam os dois, separados por 12 anos de orgulho, dor e silêncio. Helena, ele disse finalmente, caminhando até ela. Oi, Daniel? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu não achei que voltaria, ele disse com cuidado. Eu também não, ela admitiu. Mas aqui estou. Ele assentiu, engolindo seco. Veio visitar sua mãe? Na verdade não, vim escrever. Ela hesitou. Ou tentar. Escrita ainda é seu mundo? Ela sorriu, mas havia melancolia. E o seu ainda é a livraria? Perguntou. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que ela conhecia tão bem. É, alguém precisa manter a tradição viva. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando. Helena tentou encontrar em Daniel o garoto impulsivo que ela amou, mas agora ele parecia mais calmo, mais maduro, carregando algo nos olhos que ela não soube decifrar. Quer entrar? Ele perguntou, apontando para a livraria. Está quentinho lá dentro. Ela hesitou, mas a verdade é que queria, mais do que poderia admitir. Entrar ali foi como mergulhar em um álbum de lembranças. O cheiro dos livros, a madeira antiga, o pequeno sofá vermelho no canto, tudo estava exatamente igual. Helena tocou em uma prateleira, sentindo uma onda de nostalgia. Você manteve tudo, ela murmurou. Daniel a observava com atenção. Era nosso sonho, respondeu. Mesmo que tenha virado só o meu. Ela mordeu o lábio dolorida. Daniel, não precisa. Ele cortou gentil. Já passou muito tempo. Mas o tom dele dizia que nem tudo havia passado. Antes que pudessem continuar, a porta da livraria se abriu com estrondo. Pai! Uma voz infantil surgiu, e Helena arregalou os olhos. Uma menina de talvez 9 anos entrou correndo, com cachos escuros e um sorriso iluminado. Pai? Helena sentiu o chão sumir por um instante, mas Daniel rapidamente explicou. Helena,
Essa é a Emma, minha sobrinha. Estou cuidando dela enquanto minha irmã está fora. Helena soltou o ar de alívio e surpresa. Emma a olhou curiosa. Você é amiga do meu tio? Sou uma amiga antiga, Helena respondeu. Antiga quanto? Tipo, da época em que os dinossauros viviam? Helena riu. Por aí. Emma sorriu, satisfeita, e começou a organizar alguns livros. Helena percebeu então que aquela criança tinha trazido para Daniel algo que ele sempre quis. Família. Calor. Propósito. A conversa terminou ali, mas o reencontro acendeu algo dentro dela. Algo que sempre esteve ali, escondido, esperando. Nos dias seguintes, Helena tentou escrever. Sentava-se na janela da pousada, observando a neve cair, mas as palavras não vinham. Era como se o passado tivesse voltado para cobrar um preço. Ela saía para caminhar pela cidade e, inevitavelmente, seus passos a levavam à livraria. Daniel parecia tentar manter distância, mas ambos sabiam que a linha tênue entre eles estava prestes a se desfazer. Uma tarde, enquanto ajudava a Emma a montar um quebra-cabeça, uma atividade que ela insistiu que Helena fizesse, Daniel se aproximou. Estamos precisando de ajuda no festival, disse ele. Faltou gente para montar os enfeites da praça. Helena o encarou. Você está me convidando? Estou convidando a voluntária. Ele sorriu. Não precisa ser nada pessoal. Mas era. No dia seguinte, trabalharam juntos pendurando luzes ao redor da praça. Era estranho estar tão perto depois de tantos anos. Estranho e familiar ao mesmo tempo. Helena percebeu que Daniel não era mais o garoto impulsivo e teimoso. Ele falava pouco, mas tinha uma calma que ela achou bonita. Ali, sob o brilho dourado das luzes, algo começou a se reconstruir entre eles. Quando terminaram, ele a chamou. Quer caminhar um pouco? A neve começava a cair outra vez. Helena assentiu. Caminharam pelas ruas iluminadas, lembrando da adolescência, das noites em que planejavam viajar pelo mundo, dos sonhos que criaram juntos, e finalmente do motivo que os separou. Você escolheu Nova York, Daniel disse numa honestidade crua. E eu fiquei. Você sabe que eu não tive escolha, Helena respondeu. Era minha oportunidade. Eu precisava tentar. Eu sei. Ele suspirou. Mas na época, parecia que estava escolhendo o mundo em vez de mim. Ela engoliu em seco. E mesmo assim você nunca tentou me seguir. Ele parou de andar, porque eu achava que não faria diferença. Os olhos dele brilhavam com algo entre tristeza e verdade. Você queria voar. Eu tinha raízes demais. Helena sentiu uma dor aguda no peito. Aquela era a ferida que nunca cicatrizou. Daniel, eu nunca superei você, ela confessou, surpreendendo até a si mesma. Ele a observou longamente. Helena, por que voltou de verdade? Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Porque ela nem sabia exatamente. Talvez porque sempre sentiu falta de algo que não soube nomear até agora. O vento soprou, carregando neve fina. Quando Daniel tocou sua mão por instinto para aquecê-la, foi como se o tempo inteiro derretesse. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Emma correu pela praça, chamando o tio. Ele se afastou, e Helena sentiu o calor se dissipar. Nos dias seguintes, Helena voltou com frequência à praça para observar o festival ganhar vida. E quanto mais admirava Winterbrook, mais percebia que a história que tentava escrever talvez estivesse ali. Não no romance inacabado, mas no reencontro com Daniel. Certa noite, quando a cidade inaugurou oficialmente a árvore de Natal no centro, todos se reuniram. Crianças brincavam, adultos conversavam, e o aroma de chocolate quente perfumava o ar. Helena ficou ao longe, até que Daniel se aproximou silenciosamente. A árvore está linda, ela disse. Você também está linda, ele respondeu, antes de desviar o olhar, constrangido. Helena sentiu o coração acelerar. Daniel, eu preciso saber, ele interrompeu. Quando o Natal acabar, você vai embora, não vai? Ela hesitou. Eu não sei. Ele respirou fundo. Eu não quero passar por tudo isso de novo, Helena. Não quero me apaixonar mais uma vez só para te ver partindo. A respiração dela falhou. Quem disse que você ainda... Ele riu baixinho, mas com dor. Eu nunca deixei de amar você. As palavras atingiram Helena como um impacto. Daniel, não precisa dizer nada, ele disse, afastando-se. Só pense no que realmente quer. E ele se foi, deixando-a sob as luzes da árvore, perdida entre medo e amor. Naquela noite, Helena voltou para a pousada determinada a finalmente escrever. E escreveu.
Não o romance que sua editora queria, mas a história dela e de Daniel. Crua, honesta, cheia de neves antigas e feridas abertas. As palavras fluíram como nunca antes. Horas depois, ela percebeu que estava chorando. Chorava por tudo que havia perdido, e talvez pelo que ainda podia salvar. Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Correu até a livraria com o coração na garganta. Daniel estava arrumando caixas no balcão. Quando a viu, congelou. Helena, o que aconteceu? Ela caminhou até ele sem hesitar. Eu sei o que quero, disse, a voz firme apesar das lágrimas. Quero ficar. Não só até passar o Natal. Não só até terminar meu livro. Quero ficar porque meu lar sempre esteve aqui, com você. Daniel piscou atordoado. Helena, eu te escolho agora, ela murmurou. Com suas raízes, com tudo. E se você quiser, posso criar as minhas aqui também. O silêncio se estendeu por um instante eterno. Então Daniel caminhou até ela e a puxou para seus braços. Finalmente, como se esperasse por aquilo há anos. Eu também te escolho. Ele sussurrou, antes de beijá-la sob a neve que começava a cair. Emma entrou correndo no salão, viu os dois abraçados e sorriu. Finalmente. Helena riu entre lágrimas, abraçada a Daniel enquanto o mundo lá fora parecia brilhar. Winterbrook não era apenas um lugar no mapa. Era um lar reencontrado, um amor renascendo, um novo começo. E naquela noite, enquanto caminhavam juntos pela rua iluminada, a neve caía suave ao redor, como uma bênção silenciosa. O primeiro capítulo da nova vida deles havia acabado de começar. O presente que eu não pedi. A primeira neve do ano caía em flocos lentos sobre a Avenida Hansen quando Clara, diretora de marketing da Bronzewood Agency, saiu do prédio quase tropeçando nos próprios passos. O tablet apitava sem parar. 4 e-mails não respondidos. 2 reuniões adiadas. Uma campanha atrasada. E era apenas 22 de dezembro. Os outros executivos falavam sobre fechar o ano, descansar, viajar. Ela falava sobre prazos. A verdade é que Clara já não sabia mais a diferença entre trabalhar muito e viver pouco, até que aquela noite começou a desmontar tudo o que ela acreditava sobre controle. Quando o porteiro do edifício Willow Hall levantou a mão, segurando uma caixinha vermelha com laço dourado, Clara quase ignorou. Presentes não eram parte da sua rotina. Surpresas, menos ainda. Dona Clara, chegou isso aqui para você, disse César num sorriso cúmplice. Não tem remetente, não. Ela franziu o senho. Pra mim, tem certeza. Entregaram agora, pediram só pra deixar com você. A caixa era leve, perfeitamente envolvida, como se alguém tivesse tentado caprichar além do necessário. Clara subiu no elevador ainda encarando o presente. O prédio estava silencioso, decorado com guirlandas, luzes piscantes e um pinheiro enorme no saguão. Tudo parecia mais natalino do que a própria vida dela. Trancou-se no apartamento, largou o tablet no sofá e abriu a caixa. Lá dentro, entre camadas de papel de seda, havia um enfeite artesanal de madeira. Um pinheiro esculpido à mão, rústico, lindamente imperfeito, com a frase "Para iluminar o que você esqueceu que tem, tempo". Clara respirou fundo. Quem enviaria algo assim? Ela não falava com seus amigos há semanas, não via a família desde outubro, e certamente ninguém do trabalho se daria ao trabalho de procurar algo tão humano. Observou o corredor pela janela. O reflexo da própria imagem cansada no vidro. Um enfeite. Um recado. Um presente que ela não pediu. E aí ela reparou. A porta do apartamento ao lado estava entreaberta e caixas de mudança se acumulavam no corredor. Não tinha lembrança de ter um vizinho novo. Talvez fosse recente. E talvez, apenas talvez, fosse gentil o suficiente para se apresentar. Na manhã seguinte, Clara saiu para o trabalho equilibrando café, tablet, bolsa e culpa por não ter respondido suas mensagens pessoais. A porta ao lado estava aberta de novo, deixando escapar o cheiro de madeira e tinta. Ao passar, ouviu um barulho de algo caindo. Droga, murmurou uma voz masculina. Ela hesitou, bateu de leve na porta. Tudo bem aí? Um homem surgiu no corredor, segurando uma moldura quebrada. Alto, cacheado, barba curta, olhos de quem sorria antes mesmo de falar. Ele tinha luvas manchadas de tinta e um ar relaxado que contrastava com o caos elegante de Clara. Oi. É. Tudo sob controle. Sou Miguel. Me mudei ontem. Ele ergueu a moldura.
E aparentemente não sei pendurar quadros. Clara sorriu. Um sorriso real, pela primeira vez em semanas. Sem querer ser rude, mas isso parece um desastre. Eu prefiro chamar de processo criativo. Ele piscou. Antes que pudesse perguntar mais, o elevador chegou para ela. Eu sou Clara. Bem-vindo ao Willow Hall. Obrigado, vizinha. Ele inclinou a cabeça. Qualquer coisa, estou na porta ao lado. Inclusive se precisar de um enfeite para a árvore. Ela franziu a testa surpresa. Ele ergueu as mãos rindo. Brincadeira. Eu estou decorando a minha e tenho sobras. Só isso. Clara entrou no elevador ainda confusa. Ele estava brincando, claro. O presente não tinha ligação. Ela nem o conhecia. Certo. À noite, exausta, Clara encontrou outra caixa na portaria. Chegou mais um, dona Clara, disse o porteiro curioso. Dessa vez menor. Verde escura, com um laço prateado. O bilhete dizia: para lembrar que respirar não é perda de tempo. Dentro, um pequeno aromatizador artesanal com cheiro de pinho e laranja. O mesmo aroma que saía discretamente da porta do vizinho Miguel durante a manhã. Ela subiu com o coração acelerado. Bateu na porta ao lado. Miguel abriu, agora com uma camiseta manchada de tinta vermelha. Ei, vizinha, tudo bem? Miguel. Ela ergueu a caixa. Por acaso isso aqui é seu? Ele inclinou a cabeça. Examinou o presente. A expressão dele não era de alguém fingindo. Era de alguém realmente curioso. Não, mas é bonito. E meio intenso também. Você está recebendo mensagens misteriosas? Clara suspirou. 2 presentes em 2 dias. E ambos pessoais demais. Miguel sorriu. Um sorriso leve que parecia aconchegar. Talvez alguém esteja tentando te lembrar de que é Natal. Ela desviou o olhar. Não lembrava da última vez que o Natal tinha significado algo para ela. Se quiser companhia enquanto tenta decifrar o mistério, posso oferecer chocolate quente. Ele apontou para dentro. Mas aviso que a minha cozinha está uma zona de guerra. Clara riu, e pela primeira vez em muito tempo, entrou no apartamento de outra pessoa sem pensar no relógio ou nos e-mails. O apartamento de Miguel era cheio de vida. Plantas, quadros, livros sobre carpintaria e fotografia. Ele preparava chocolate quente como quem performava uma arte milenar. Clara se acomodou no sofá, observando. Você trabalha com o quê? Ela perguntou. Miguel sorriu. Carpintaria e restauração. Às vezes faço peças sob encomenda. Outras, só o que dá vontade. Clara observou o aromatizador na caixa. O cheiro. As mãos dele marcadas de tinta. A madeira. Então você sabe fazer coisas assim? Ela ergueu o pinheiro de madeira do primeiro presente. Sim, respondeu ele tocando o objeto com cuidado. Mas não fiz esse. Meu estilo é diferente. E então, olhando nos olhos dela. Por que alguém te enviaria isso? Clara hesitou. Talvez porque eu viva como se estivesse sempre atrasada. Como se meu tempo fosse dos outros. Miguel se encostou no balcão. Às vezes alguém vê na gente coisas que esquecemos de ver. Ela desviou, sentindo a intensidade daquelas palavras. Era estranho confiar tão rápido, mas havia nele algo familiar. Algo que não exigia esforço. E você? Perguntou Clara. Por que se mudou para cá? Miguel pensou por um momento. Depois de algumas perdas, eu precisava recomeçar. Menos barulho, mais sentido. Ele deu um sorriso triste, porém doce. E uma vizinhança legal ajuda. Clara sentiu um calor inesperado no peito. A tempestade de neve lá fora engrossou. Quando voltou ao seu apartamento, quase meia-noite, Clara percebeu que não tinha checado e-mails durante 2 horas. Nem lembrou que existiam. Pela primeira vez em anos, isso pareceu libertador. Em 24 de dezembro, a cidade parecia uma pintura. Janelas iluminadas, neve refletindo luzes natalinas, o cheiro dos doces das padarias espalhando-se pelas ruas. Clara acordou cedo e encontrou a 3ª caixa na portaria. Esse foi deixado por uma pessoa encapuzada, disse César. Não deu para ver quem era. A caixa era branca, laço azul, e havia apenas uma frase. Para lembrar que você merece ser vista. Dentro, um porta-retratos artesanal. Vazio. Clara segurou o objeto com força. Isso já ultrapassava o território do poético e entrava no perturbador. Alguém tirava tempo do dia para observá-la, para saber o que ela precisava ouvir. E isso exigia proximidade. Miguel estava no corredor, prendendo um enfeite na porta. Bom dia, vizinha misteriosa. Ela ergueu a caixa. Mais um? Miguel olhou o porta-retratos, tocou a madeira, suspirou. Clara, isso é muito pessoal.
Você já pensou em alguém do trabalho? Algum admirador insistente? Ela mordeu o lábio. Não tenho vida pessoal suficiente para isso. Miguel segurou o porta-retratos com cuidado. Sabe quando alguém dá um passo e deixa espaço para outro ser dado? Talvez esse presente esteja pedindo para ser preenchido. Com o quê? Miguel sorriu devagar. Com algo que você queira lembrar. Em vez de só trabalhar, talvez seja a hora de viver um pouco. Ela riu, nervosa, sentindo que havia um subtexto ali e que ela não sabia lidar muito bem com ele. Miguel devolveu a moldura, tocando brevemente os dedos dela. O contato foi elétrico. Hoje vou fazer panetone artesanal. Se quiser passar lá, ela assentiu, surpreendentemente feliz por ter algo tão simples para esperar. O dia passou arrastado no trabalho. Clara enviou e-mails, aprovou artes, reviu números, mas sua cabeça fugia para o porta-retratos, para o sorriso de Miguel, para o chocolate quente, para o modo como ele parecia enxergá-la além da executiva cansada. Às 8 da noite, ela saiu correndo, respirando o ar gelado com alívio. Subiu as escadas do prédio porque o elevador demorava, e antes de abrir sua porta, viu que a de Miguel estava entreaberta, com luz quente e música suave escapando. Ela bateu. Miguel apareceu usando um avental com estampa de renas, completamente ridículo e absolutamente encantador. Clara, achei que ia trabalhar até meia-noite. Ele brincou. Entra, já comecei o panetone. O apartamento cheirava a laranja e baunilha. Havia uma árvore, simples mas linda, cheia de enfeites de madeira feitos à mão. Na bancada, Miguel misturava massa enquanto cantarolava uma melodia natalina antiga. Clara o observou, sentindo uma paz que não sentia desde a adolescência. Você realmente faz tudo à mão, comentou. É a minha terapia. Ele sorriu. Quer ajudar? Não sei se vou melhorar ou piorar a receita. Nada que você faça aqui pode dar errado. Ela riu levemente corada. A noite avançou com conversas, risadas e histórias de família. Miguel contou sobre o ateliê que mantinha, sobre a avó que lhe ensinara a talhar madeira. Clara contou sobre seu pai, que sempre montava a árvore enquanto tocava músicas antigas no disco de vinil. Faz tempo que você não monta uma árvore? Perguntou Miguel. Faz, admitiu. Eu sempre digo o que vou fazer, mas acabo trabalhando. Miguel olhou para ela de um jeito suave, quase triste. Ninguém deveria passar o Natal sozinho. Clara engoliu seco. Percebeu que pela primeira vez em muitos anos ela não estava sozinha, e que isso tinha tudo a ver com o vizinho à sua frente. Quase meia-noite. Os dois sentaram no sofá com fatias de panetone fresco. Havia neve caindo do lado de fora, luzes piscando no corredor e um silêncio confortável entre eles. Clara respirou fundo. Miguel, eu preciso descobrir quem está mandando esses presentes. Já está ficando estranho. Miguel manteve os olhos nela por um instante. Depois, respirou fundo. Clara, existe uma coisa que eu preciso te dizer. O coração dela acelerou. Você sabe quem é? Ele sacudiu a cabeça. Não sei, mas... Ele hesitou. Acho que você está procurando o autor errado. Como assim? Miguel tomou coragem. Eu sei que esses presentes te deixaram ansiosa. E eu não quero que você pense coisas erradas sobre mim. Mas, desde que te vi no corredor, tudo o que eu quis era achar um jeito de... Ele engoliu. De fazer parte da sua vida. Clara sentiu o mundo parar. Então você... Eu não mandei nada, mas gostaria de ter mandado. Ele riu, nervoso. Eu pensei em comprar um presente, mas não achei nada que fosse... suficiente. Silêncio, neve caindo. O aroma de panetone no ar. O coração de Clara disparado. Miguel, ela murmurou. Ele se aproximou devagar. Clara, eu... gosto de você. Desde que te vi. E não quero que esses presentes atrapalhem isso. Ela respirou fundo. Naquele instante, percebeu que passara dias inteiros ocupando a mente com o mistério. Quando o verdadeiro presente estava bem ali, ao lado dela, preparando chocolate quente e panetone, mostrando o que significava estar presente para alguém. Ela sorriu. Miguel, você é o presente que eu não pedi. Ele tocou a mão dela. E você é o presente que eu esperei muito tempo para receber. Os rostos se aproximaram. O beijo aconteceu de um jeito doce, lento, inevitável. Como se o universo inteiro tivesse empurrado os dois um para o outro. Na manhã de Natal, Clara acordou com batidas leves na porta. Outra caixa. Mas dessa vez, ela abriu com serenidade. Era transparente, com um único cartão.
Agora que você encontrou o que realmente importa, não preciso mais te lembrar. Dentro, havia apenas um pequeno enfeite de vidro. 2 pinheiros se tocando lado a lado. Clara sorriu. Miguel estava atrás dela, sonolento, de blusa de lã e cabelos bagunçados. O que é? Perguntou. Ela mostrou o enfeite. Acho que o remetente misterioso encerrou o ciclo. Miguel riu. Talvez fosse alguém querendo que você chegasse até aqui. Clara o abraçou pela cintura. E cheguei. Lá fora, a neve caía suave. Dentro, a luz refletia no enfeite de vidro, iluminando o apartamento com um brilho cálido. Clara encostou a cabeça no peito de Miguel, sentindo o coração dele bater. Era estranho pensar que em poucos dias sua vida tinha mudado tanto e que tudo começou com um presente que ela não pediu. Ou talvez com alguém que estava exatamente onde ela precisava que estivesse. Miguel beijou o topo da cabeça dela. Feliz Natal, Clara. Ela sorriu. Feliz Natal, Miguel. E naquele abraço, Clara entendeu. O maior presente não vem embalado. Ele chega quando você finalmente abre espaço para recebê-lo. Um Noel para 2. A neve caía em flocos preguiçosos sobre a pequena cidade de Winterdale, deixando as ruas silenciosas, quase sagradas, enquanto muitos já se preparavam para acender as luzes e decorar suas casas. Lara Monteiro caminhava apressada entre vitrines iluminadas, com o casaco vermelho estufado de tecidos e amostras de cores. Ela olhava para o relógio inquieta. O prazo estava apertado, como sempre estava em dezembro. Mas dessa vez não era para decorar um salão de festas nem uma vitrine comercial. Era um pedido peculiar. A ligação havia acontecido na manhã anterior. Você é aquela decoradora que todo mundo fala? Perguntou uma voz feminina vibrante. Depende do que falam, respondeu Lara rindo. Só coisas boas. Meu nome é Emma. Eu queria muito contratar você para decorar a casa do meu pai para o Natal. Claro, podemos agendar uma visita. É para amanhã. Amanhã? Sim. Antes que ele mude de ideia de novo. E assim Lara, acostumada a lidar com clientes exigentes, artistas dramáticos e empresários apressados, descobriu que nada a tinha preparado para ele. A casa ficava na encosta norte, cercada por pinheiros pesados de neve. Bonita, mas triste. As luzes estavam apagadas apesar do frio intenso do final da tarde. Lara apertou a campainha, e a porta foi aberta por uma garota sorridente, com 13 ou 14 anos e uma touca com pompom. Você deve ser a Lara, eu sou a Emma. Oi, é um prazer, disse Lara, oferecendo a mão, mas Emma simplesmente a puxou para dentro. O corredor era amplo, mas exalava uma frieza que não tinha nada a ver com o clima. As paredes cinzentas, a ausência de quadros, o eco. Era como se a casa tivesse esquecido como era viver. Meu pai está bem ali. Emma apontou para uma porta aberta, onde um homem alto, de barba por fazer e olhar cansado, revisava papéis sentado à mesa da cozinha. Lara abriu um sorriso profissional e tentador. Oi, sou a decoradora. Ele levantou o olhar. Certo. Só para ficar claro. Eu só aceitei isso porque a Emma insistiu. Não gosto de Natal, não preciso de Natal. E certamente não quero transformar a casa em uma fábrica de brinquedos. Lara respondeu com um sorriso ainda maior. Felizmente, ninguém me paga para criar fábricas de brinquedos. Meu trabalho é criar ambientes aconchegantes e memoráveis. Prometo não colocar nada piscando se você não quiser. Ótimo. Ele voltou aos papéis. Faça o mínimo possível. Emma, atrás de Lara, fez uma careta que dizia claramente: não ligue, ele é assim mesmo. Lara respirou fundo. Primeira regra de lidar com clientes difíceis: não levar para o lado pessoal. Segunda regra: não mostrar que está irritada. Terceira: encontrar brechas. Senhor? Perguntou ela. Ele suspirou. Collins, Ethan Collins. Após uma rápida inspeção, Lara percebeu que a casa tinha potencial. Teto alto, lareira de pedra, janelas enormes com vista para o bosque. Tudo clamava por vida, cor, brilho. Mas a atmosfera era tão apagada quanto o humor do dono. Emma a acompanhou pela casa, apontando discretamente o que o pai gostava e, mais importante, o que não gostava. Ele odeia músicas de Natal. Sério? Diz que são todas iguais. E filmes de Natal? Pior ainda. Árvore? Ele acha um desperdício. Mas eu adoraria ter uma. Emma sorriu, e nos olhos dela havia um brilho que Lara reconhecia, carência envolta de esperança. Lara se agachou à altura da menina. Deixa comigo,
Eu tenho algumas ideias. Antes de ir embora aquele dia, ela encontrou Ethan no corredor. Eu vou precisar voltar amanhã cedo para começar. Desde que você não faça barulho, tudo bem? Ela quis responder, barulho? Vou é fazer magia. Mas se conteve. No dia seguinte, às 8 da manhã, Lara estava de volta. Carregava caixas, fitas, ramos de pinheiro, objetos vintage, pequenas lanternas e uma visão clara. Revitalizar não apenas a casa, mas algo dentro daquela família. Bom dia! Disse animada ao ver Emma abrir a porta. Meu pai ainda está dormindo, sussurrou a menina. Melhor ainda, respondeu Lara. O trabalho começou silencioso e suave, colocando pequenas luzes brancas ao redor da lareira, montando guirlandas com toques naturais, pendurando meias simples. Uma para Emma, uma para Ethan e uma terceira. Essa quem é? Perguntou Emma, sorrindo. Uma casa nunca tem luz demais, respondeu Lara com um piscar de olhos. Era verdade, mas não toda. A terceira meia era para alguém que faltava. Ela não perguntaria ainda, mas sentia no ar a ausência de alguém querido, profundo. Quando Ethan acordou, encontrou Emma e Lara montando uma árvore artificial alta com ramos densos. O que é isso? Perguntou ele incrédulo. A magia do Natal entrando pela porta, respondeu Lara. Eu disse decoração mínima. Isso é mínimo, mas eficiente. Emma segurava uma bola vermelha, olhando para o pai com desafio. Ele abriu a boca para reclamar. Então viu o sorriso da filha. Viu como ela parecia feliz e engoliu a reclamação. Tudo bem, murmurou. Mas nada de música. Com isso, Lara ganhou sua primeira vitória. Nos dias seguintes, ela voltou sempre. Pela manhã, pela tarde, ou quando o trabalho apertava à noite. E quanto mais voltava, mais percebia que aquela casa escondia histórias dolorosas. Emma contava pequenas coisas. A mamãe adorava Natal. Papai não gosta de comemorar desde que ela se foi. Ele fica triste, mas finge que não está. Eu só queria que ele sorrisse de novo. E foi naquele momento que Lara entendeu por que estava ali. Não era apenas um trabalho. Era um pedido silencioso de cura. O clima entre ela e Ethan começou a mudar lentamente. No começo eles discordavam de tudo. Essas luzes estão exageradas. Estão moderadas. Essa guirlanda está torta. Está artística. Mas depois de alguns dias algo mudou. Uma noite, enquanto ajustava a iluminação externa, Lara escorregou na neve fina acumulada no degrau. Ethan, que estava verificando o gerador, a segurou pelo braço antes que ela caísse. Cuidado! Eu estou bem, respondeu ela rindo. Ele continuou segurando seu braço um instante a mais do que o necessário. E quando percebeu, soltou rapidamente, pigarreando. O degrau está escorregadio, melhor evitar. Lara não comentou, mas sentiu o coração martelar. Com o passar dos dias, a casa se transformava. Não era apenas decoração, era aconchego. Emma vibrava a cada adorno novo, cada luz acesa. E Ethan... Bem, Ethan começou a notar pequenas coisas. Notou que a casa parecia viva. Notou que o riso de Emma ecoava como antes. Notou que a presença de Lara trazia um calor que ele não sentia há anos. Uma noite, encontrou-a de pé diante da lareira, ajustando uma fita dourada. Você realmente gosta disso, né? Perguntou ele. Do quê? Do Natal. Eu gosto do que o Natal desperta nas pessoas. Ele observou o rosto dela iluminado pelas chamas. E o que você acha que desperta em mim? Lara o encarou. Acho que desperta o que você está tentando esconder. Ele desviou o olhar desconcertado. No dia 22 de dezembro, Emma teve a ideia mais ousada. Hoje à noite vamos fazer biscoitos natalinos, disse ela batendo palmas. Lara, você fica comigo? Claro. E você também, pai. Eu? Sim, todos juntos. E foi assim que Ethan se viu preso em uma cozinha cheia de farinha, formas, glacê e risadas. Lara tentava ensinar Emma a decorar um biscoito em forma de rena, mas a menina criava criaturas tão tortas que ambos caíam na gargalhada. Isso é uma rena? Perguntou Ethan, fingindo espanto. É uma rena moderna, disse Emma. Lara riu. E naquele riso, Ethan sentiu algo quebrar dentro dele. A barreira que mantinha tudo distante. Quando Emma subiu para tomar banho, ele permaneceu na cozinha com Lara. A iluminação estava fraca. Apenas as luzes da árvore e a lamparina da mesa acesas. Emma gosta muito de você, disse Ethan. Eu gosto muito dela também. Silêncio confortável. Lara, começou ele. Ela o encarou. Os olhos dele estavam mais quentes do que os de um homem rabugento deveriam ser. Por um instante, pareceu que ele se aproximaria, que a beijaria.
que deixaria dezembro curá-lo. Mas ele recuou, passando a mão nos cabelos. Desculpe, eu não devia... Ela sorriu com doçura. Tudo bem, não precisa se explicar. Mas no fundo do peito, sentiu o gosto suave da oportunidade perdida. No dia 23, Lara recebeu uma mensagem. Era de outro cliente oferecendo um contrato grande, o maior que já tivera, mas exigia que ela viajasse no dia 24 e passasse a véspera fora da cidade. Ela hesitou. Era um grande passo para a carreira, mas deixar Emma e Ethan antes do Natal terminava de acontecer. Dói, mais do que deveria. Quando deu a notícia a Emma, a menina pareceu murchar. Mas você vai estar aqui na noite de Natal, né? Lara respirou fundo. Eu não sei se vou conseguir. Emma não respondeu. Apenas subiu as escadas com os olhos cheios de lágrimas. E isso partiu Lara ao meio. Mais tarde, Ethan apareceu na sala. Emma me contou. Você vai mesmo embora amanhã? Ela tentava parecer firme. É um projeto importante. E imagino que seja. Você deveria estar feliz, disse ela com uma ponta de acidez. Menos decoração, menos confusão, menos... Ele franziu o senho. Eu não disse isso. Mas pensou, atacou Lara, cansada demais para manter a postura profissional. Ele deu um passo na direção dela. Eu não quero que você vá. Ela o encarou, surpresa. Desde que você entrou nesta casa, Emma voltou a sorrir. Eu voltei a sentir. Qualquer coisa. Você trouxe vida para este lugar. E eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse Lara com a voz embargada. Mas eu também não posso continuar sendo apenas uma convidada temporária na sua vida. Ethan ficou em silêncio por longos segundos. Então talvez eu precise aprender a te convidar de um modo diferente. O coração dela disparou. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Emma apareceu no alto da escada, soluçando. A árvore apagou. A luz piscou atrás deles. De fato, a árvore inteira estava escura. Com a neve aumentando lá fora, os três desceram para o porão, onde ficava o quadro geral. O lugar era frio e úmido, as lanternas iluminando pouco. Acho que caiu a chave geral, disse Ethan. Ou queimou algum fusível, sugeriu Lara. Enquanto procuravam, Emma encontrou uma caixa de papelão antiga. O que é isso? Ethan parou, respirou fundo. Coisas da sua mãe. A menina abriu devagar. Dentro havia enfeites antigos, feitos à mão. Uma estrela de tecido, bolas pintadas, um laço vermelho desbotado. Lara percebeu o tremor nas mãos de Ethan. Ele evitava aquela caixa desde o acidente. Desde o último Natal feliz. Emma tocou sua mão. Pai, podemos usar? Ele hesitou, os olhos marejando. Depois simplesmente assentiu. E foi naquele instante, naquele porão frio, que algo invisível se quebrou. E algo novo se recompôs. Subiram juntos, agora com a caixa. Lara ajudou Emma a colocar os enfeites na árvore, enquanto Ethan as observava com um olhar cheio de memórias e dor. E gratidão. No final, quando a estrela foi colocada no topo, Ethan ligou o disjuntor. As luzes acenderam todas ao mesmo tempo. E a árvore brilhou como se tivesse nascido ali, naquela casa, naquele instante. Emma suspirou. É o Natal mais bonito que já tivemos. Lara sorriu. E Ethan olhou para ela como se estivesse vendo alguém que procurava havia muito tempo. No dia seguinte, a manhã de véspera de Natal chegou luminosa. Lara arrumou suas coisas no carro, pronta para ir embora. O ar estava frio, o céu claro. Ela respirava fundo, repetindo para si mesma que estava fazendo a coisa certa. Mas antes de entrar no carro, ouviu passos rápidos atrás de si. Lara. Emma correu e a abraçou com força. Você não pode ir. Não hoje. Não agora. Lara se abaixou, abraçando a menina. Eu sempre vou lembrar de você, pequena rena. Mas eu preciso de você aqui. E o papai também. Ela sentiu os olhos arderem. E então ouviu a voz dele. Lara. Ela se ergueu. Ethan caminhou até ela devagar, com o vento gelado envolvendo o casaco escuro. Eu sei que você tem um trabalho importante. Que tem uma carreira. Que tem sonhos. Mas... eu espero que tenha espaço para mais um. Ela o encarou. Ele respirou fundo. Fique. Não por mim. Não pela casa. Mas pelo que estamos construindo juntos. E porque... A voz dele falhou um instante. Porque eu não perdi tudo. A vida está me dando uma nova chance. E essa chance é você. Emma segurou a mão dela. E Lara, depois de lutar contra os próprios pensamentos, tomou a decisão mais sincera da vida. Fechou a porta do carro e voltou. A ceia daquela noite foi simples, mas cheia de risos. Emma cantou músicas que Ethan finalmente não reclamou. A árvore brilhava com as luzes antigas.
O aroma de biscoitos se espalhava pela casa. E quando Emma subiu para se trocar e pegar um presente especial, que precisava de 1 minuto, Ethan e Lara ficaram frente a frente na sala iluminada. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela com cuidado, como quem aprende a sentir de novo. Obrigado por devolver o Natal à minha casa. E você? Disse ela sorrindo. Por devolver o Natal ao meu coração. Ele se aproximou. Lara fechou os olhos. O beijo deles foi suave, lento, cheio de tudo que ficou guardado por anos. Esperança, saudade, cura. Quando se afastaram, ouviram Emma no topo da escada. Eu sabia, disse ela com um sorriso enorme. O Natal sempre funciona. Lara riu, Ethan também. E naquele instante, perceberam que estavam finalmente onde deveriam estar. Juntos. Um Noel para 2. E para sempre. Amor na rota do Expresso do Ártico. A neve caía num ritmo tão constante que parecia tecer uma cortina branca sobre o mundo, cobrindo trilhos, árvores, placas e qualquer sinal de cor na tundra congelada do norte do Canadá. Era a véspera de Natal e o Expresso do Ártico, um trem turístico famoso por seu trajeto até um vilarejo próximo ao Polo Norte, deixava a estação de Anchorage carregado de luzes, decorações e passageiros ansiosos pela experiência única de passar o Natal em meio à neve infinita. Clara sentou-se na poltrona 14A, ajeitando o cachecol vermelho no pescoço enquanto seus dedos tremiam levemente. Parte pelo frio, parte pela ansiedade. Era a primeira vez que viajava sozinha no Natal. Pela primeira vez desde sempre, ela não queria ficar em casa com a família. Depois de um ano repleto de frustrações amorosas e decisões difíceis, ela precisava respirar outro ar. Algo novo. Algo que ela nem sabia nomear. O vagão estava quase cheio, e o banco ao seu lado permanecia vazio. Até que um homem de casaco azul marinho entrou apressado, sacudindo neve do gorro. Ele olhou ao redor como se procurasse algo. Depois verificou o número da poltrona e sorriu de canto ao perceber que era ali mesmo. Desculpa, acho que sou seu parceiro de viagem, disse ele, colocando a bagagem no compartimento superior. Seu sorriso era tímido, mas autêntico. Sou Daniel. Clara retribuiu o sorriso, sentindo o rosto esquentar. Claro, sente-se. Eu sou a Clara. Ele se acomodou ao lado dela, soltando um suspiro cansado. Tinha olhos de um castanho tão escuro que quase pareciam pretos, e seu rosto carregava aquela expressão de quem viveu dias corridos demais e dormiu de menos. Primeira vez no Expresso do Ártico? Ele perguntou. Sim. E você? Também. Na verdade, ele riu, coçando a nuca. Eu decidi comprar essa passagem ontem à noite. Tava precisando sumir um pouco. Clara riu também. Era exatamente o que ela sentia. E de alguma forma, ouvi-la sair da boca de um estranho fez tudo parecer menos absurdo. O trem apitou, e todos se ajeitaram para a partida. Lá fora, os flocos brilhavam sob as luzes festivas do expresso, como pequenas estrelas que desabavam do céu. As primeiras horas de viagem passaram com conversas leves e descontraídas. Daniel trabalhava como designer gráfico. Era de Vancouver e tinha vindo visitar um amigo em Anchorage. Até que uma notícia inesperada sobre sua ex-noiva prestes a se casar o tirou da rota emocional. Ele precisava respirar longe. Eu sei que parece bobo, ele disse, mexendo nos dedos. Mas a gente ficou juntos 7 anos. Mesmo sabendo que era o fim, ver ela seguir tão rápido mexeu um pouco comigo. Clara assentiu. Não é bobo. Quando algo marcou a gente, leva tempo para desmarcar. Ela respirou fundo. Eu descobri da pior forma possível que era apenas uma opção para alguém que eu tratava como prioridade. E demorei mais do que devia para admitir isso. Daniel olhou para ela com empatia. Então acho que esse trem juntou 2 fugitivos emocionais, hein? Ela riu. Parece que sim. O vagão inteiro estava em clima natalino. Crianças brincavam com sinos vermelhos, casais tiravam fotos nas janelas, e até o cheiro de chocolate quente parecia preencher o ar. Se Clara fechasse os olhos, poderia jurar que estava num filme de Natal. Mas tudo mudou quando o trem fez um solavanco brusco. Depois outro. E então parou. As luzes piscaram 2 vezes antes de estabilizar. Os passageiros trocaram olhares preocupados enquanto o condutor surgia pelo corredor. Senhores, tivemos uma nevasca muito forte durante a última hora. Uma avalanche atingiu parte dos trilhos. E por segurança precisaremos aguardar instruções da equipe de resgate. Pode levar algumas horas. Um burburinho nervoso tomou o vagão. Clara virou para Daniel,
que deu um sorriso meio torto. Bom, pelo menos não estamos caindo num penhasco. Ótimo ponto. Mas as algumas horas se tornaram 8. Síndromes de impaciência e indignação se espalharam entre os passageiros. Clara, no entanto, tentou não entrar no clima negativo. Daniel ajudou. Ele parecia ter uma habilidade natural para transformar situações ruins em piadas moderadamente ruins, mas eficientes. Quando a noite caiu, o trem foi oficialmente declarado impossibilitado de seguir, até que a tempestade diminuísse e os trilhos fossem desobstruídos. As equipes trabalhariam no dia seguinte. Era véspera de Natal, e eles passariam ali, no meio da neve infinita. Tipo um acampamento de luxo sobre trilhos, Daniel comentou enquanto distribuíam cobertores extras. Só que sem luxo. Ela riu, apesar do cenário não tranquilizador. Com o vagão quase silencioso e a janela transformada num quadro branco de vento e gelo, Daniel e Clara falaram por horas. Falaram sobre arrependimentos, sobre sonhos adiados, sobre músicas favoritas e filmes ruins que adoravam. Como se fossem dois estranhos feitos para dividir um mesmo trecho da vida. Em algum momento, Clara percebeu algo estranho. Ela estava feliz. Não eufórica, não iludida. Apenas genuinamente feliz. Aquele tipo de felicidade simples e tranquila que ela achava que não sentiria mais tão cedo. Por volta da meia-noite, a equipe do trem organizou uma ceia improvisada usando o que tinham: biscoitos, chocolate, chá, sanduíches simples e alguns enfeites que tiraram da árvore do vagão principal. Os passageiros foram convidados a participar. Daniel estendeu a mão para Clara como quem convida para dançar. Vamos? Vamos, ela respondeu, sentindo o coração tropeçar no peito. O vagão principal estava lindo, apesar da simplicidade. Luzes piscaram suavemente. Uma música natalina tocava baixinho no fundo, e todos pareciam esquecer por alguns minutos o peso da nevasca lá fora. Quando bateram meia-noite, todos fizeram um brinde espontâneo. Daniel e Clara ficaram lado a lado, e ele sussurrou: Feliz Natal, Clara. Feliz Natal, Daniel. Algo queimou macio no peito dela. Durante a madrugada, como o trem estava lotado e muitos dormiam nos bancos, Daniel e Clara foram para o espaço entre os vagões, onde um janelão oferecia vista para a paisagem branca iluminada apenas pelo luar. A nevasca havia diminuído, e o céu parecia um manto preto cravejado de diamantes. Sabe o que percebi? Daniel disse com as mãos no bolso. O quê? Que mesmo preso no meio do nada, eu não trocaria esse momento agora, com você. Ela engoliu em seco. Eu também não. Ele a olhou por alguns segundos, como se tentasse ler algo nos olhos dela, mas ao invés de beijá-la, apenas aproximou sua testa da dela num gesto lento, respeitoso, íntimo. Clara sentiu tudo dentro de si ficar silencioso, e ao mesmo tempo completamente vivo. Na manhã seguinte, anunciaram que a equipe de resgate só chegaria ao fim do dia. Mais 12 horas presos. Mas ninguém parecia tão incomodado quanto antes. Daniel e Clara passaram o dia explorando o trem. Brincaram com as crianças do vagão 3. Ajudaram a cozinheira a preparar chocolate quente para todos. Assistiram filmes antigos na mini-tela improvisada no corredor. E até participaram de um concurso ridículo de quem fazia o melhor boneco de papel para enfeitar as janelas. Daniel ganhou com um duende chamado Gilberto. No final da tarde, o sol se despedia atrás da muralha branca de neve quando Daniel convidou Clara para ir até o último vagão, onde havia um pequeno deck envidraçado. Ali, com a vista da tundra imensa, silenciosa, infinita, azulada, ele respirou fundo. Eu não faço ideia do que acontece quando esse trem voltar a andar, começou ele. Mas eu sei que não quero que isso... Apontou entre eles. Termine aqui. O coração de Clara bateu tão alto que parecia ecoar no vagão. Eu também não quero, ela disse com a voz pequena, mas firme. Daniel sorriu. Um sorriso de alívio, de esperança, de começo. E então ele a beijou. Um beijo suave, demorado, cálido como a lareira que ela jamais suspeitou que existia dentro do peito. Lá fora, um floco de neve caiu numa espiral lenta, reluzindo sob a luz amarela do trem enquanto os trilhos voltavam a ser desobstruídos. 2 horas depois, o expresso do Ártico voltou a se mover. Lentamente. Triunfalmente. Como se despertasse de um longo sono. Quando chegaram ao vilarejo próximo ao Polo Norte, a rota original da viagem, a equipe já os esperava com uma recepção natalina improvisada. Mas para Clara, nada brilhava mais forte do que a mão de Daniel entrelaçada à sua.
Eles passaram o dia juntos no pequeno vilarejo iluminado, tiraram fotos na grande árvore de gelo e prometeram, sem precisar dizer em voz alta, que aquilo não seria apenas um romance de viagem. Horas depois, enquanto embarcavam de volta para Anchorage, Daniel olhou para ela com um sorriso cheio de significado. Sabe, ele disse ajeitando a mochila. Quando comprei essa passagem, eu só queria fugir. Não imaginava que estava indo na direção de algo. E o que você encontrou? Clara perguntou brincando. Ele aproximou seu rosto do dela, tocando seu nariz com o dela no gesto mais doce do mundo. Um novo começo. Clara sorriu, sentindo a mesma certeza. No coração congelado do Ártico, sob a luz suave de um trem natalino, dois desconhecidos encontraram exatamente o que não sabiam que procuravam. Um ao outro. E quando o expresso do Ártico apitou pela última vez naquela noite, parecia, quase, que estava celebrando também. O amor, afinal, tem rotas que nem o inverno mais rigoroso é capaz de impedir. A magia da primeira neve. A primeira neve sempre chegava silenciosa. Não anunciava sua presença com trovões, nem com rajadas de vento violentas. Apenas caía. Suave. Calma. Como se cada floco carregasse um segredo. Para alguns, era apenas o início do inverno. Para outros, um marco poético. Para Helena, porém, a primeira neve sempre provocava um sentimento que ela nunca conseguira explicar. Um pressentimento leve, quase doce, que não fazia sentido algum. Desde criança, ela ouvira a mesma história, repetida por sua avó diante da lareira. Quando a primeira neve tocasse o chão, duas almas destinadas a se encontrar finalmente cruzariam seus caminhos. Era uma lenda antiga da cidadezinha de Hollowbrook, onde todos se orgulhavam de ter tradições encantadas. Mas Helena cresceu, tornou-se adulta e passou a tratar a história como um conto bonitinho, simpático, inofensivo. Mas naquele ano algo estava diferente. Helena caminhava pela rua principal, tentando equilibrar a bolsa. Um guarda-chuva fechado e uma pilha de envelopes que precisava enviar antes do Natal. O inverno chegara cedo, e o ar frio já arranhava seus pulmões. O céu tinha aquela coloração opaca que precedia a neve. Um cinza suave, com bordas prateadas. As luzes natalinas piscavam nas fachadas das lojas, acompanhadas por guirlandas, fitas e laços enormes. Ela ergueu o rosto para o céu, e foi então que viu. O primeiro floco, depois outro e outro. Não agora, murmurou, apressando o passo. Mas a neve começou a cair com mais intensidade, em flocos grandes que pareciam plumas. Ela colocou a mão para fora, deixando que um deles pousasse em sua luva. Dissolveu-se instantaneamente. O frio apertou, e o vento soprou forte o suficiente para fazê-la perder uma carta da pilha. O envelope escapou de seus dedos e rodopiou para longe. Ótimo! Resmungou, correndo atrás dele. O papel dançou até se alojar contra a porta de vidro de uma cafeteria. Helena o alcançou, respirando fundo para recuperar o fôlego. Quando ergueu a cabeça, viu o letreiro iluminado. Café Aurora. Especialidade em bebidas quentes de inverno. Ela já passara ali algumas vezes, mas apenas de relance. Aquele lugar tinha fama de preparar o melhor chocolate quente da cidade e de ter um clima aconchegante como poucos. Além disso, era famoso por outra razão. Foi ali, segundo as histórias, que a lenda da primeira neve começara. Um trovão distante anunciou que a nevasca estava só começando. Helena hesitou por um segundo, depois empurrou a porta de vidro e entrou. O sino pendurado acima da porta tilintou quando ela atravessou a entrada. O cheirinho de café fresco, especiarias e biscoitos recém-assados a envolveu imediatamente. O corpo inteiro de Helena relaxou. O interior da cafeteria parecia ter saído de um cartão de Natal. Luzes quentes pendiam do teto. Uma árvore de Natal enfeitada ocupava o canto esquerdo, e velas elétricas piscavam suavemente sobre as mesas. «Boa tarde!» chamou uma voz masculina. Helena tentou responder, mas a visão à sua frente a fez perder o fôlego por um instante. Atrás do balcão, usando um avental verde escuro e um cachecol vermelho, estava um rapaz sorridente. Ele tinha cabelos castanhos levemente ondulados e olhos tão claros que chegaram a fazê-la esquecer o frio do lado de fora. O sorriso dele era acolhedor, mas tinha algo mais. Algo que ela não conseguia identificar. «Está uma nevasca lá fora», continuou ele, aproximando-se. «Parece que a primeira neve não quis esperar». Helena piscou. Seu coração bateu mais rápido. Primeira neve. Lenda. Avó. Destino. Não, impossível. Está caindo com força»,
respondeu, tentando agir normalmente. Achei melhor entrar antes de virar um picolé humano. O rapaz riu, e aquele som era tão caloroso que fez Helena sentir como se estivesse sentada diante de uma lareira. Que bom que entrou. Sou o Lucas, disse ele, estendendo a mão. Helena. Prazer, Helena. Posso preparar algo quente para você se aquecer. Chocolate quente com marshmallows? Café com especiarias? Chá de maçã com canela? Qualquer coisa que seja quente serve, ela respondeu sorrindo. Ele sorriu de volta. Helena sentiu o estômago dar um pequeno salto. Enquanto Lucas preparava a bebida, Helena acomodou-se em uma mesa próxima à janela. A neve batia contra o vidro, criando um cenário quase hipnotizante. A cafeteria estava tranquila, com apenas algumas pessoas espalhadas entre as mesas. Lucas se aproximou minutos depois com uma caneca fumegante. Chocolate quente especial da casa, disse ele, colocando a bebida à sua frente. Receita secreta. Obrigada. Ela levou a caneca aos lábios e provou. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, isso é incrível. É o poder do Natal, brincou ele. Ela riu baixinho. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou curiosa. Desde o ano passado. Vim passar um tempo em Hollowbrook depois de... Ele hesitou por um instante. Depois de algumas mudanças na minha vida, acabei ficando. Entendo, respondeu ela gentilmente. Havia algo nos olhos dele. Algo que misturava doçura e melancolia. E você? Perguntou Lucas. Parece alguém que não frequenta muito esta área. Moro do outro lado da cidade, respondeu Helena. Vim resolver algumas coisas antes do Natal. Aí a neve me pegou no meio do caminho. Ah, ou talvez você tenha sido guiada até aqui, disse ele com um sorriso sugestivo. Ela riu, mas sentiu um arrepio suave que não tinha nada a ver com o frio. O tempo passou sem que Helena percebesse. Conversaram sobre filmes natalinos, viagens que gostariam de fazer, o que mais gostavam na época de festas. Descobriram que ambos amavam o expresso polar, odiavam panetone com frutas cristalizadas e tinham uma estranha obsessão por luzes piscantes. A conversa fluiu tão naturalmente que Helena teve a impressão de que se conheciam há anos. A nevasca piorou. As ruas ficaram brancas. E o vento soprou com tanta força que as portas da cafeteria balançaram. Acho que você não vai conseguir voltar para casa tão cedo, disse Lucas, olhando pela janela. Parece que não, admitiu ela. Ele sorriu de forma leve, como se estivesse feliz com aquilo. E por um segundo, Helena imaginou o absurdo. Talvez a lenda existisse mesmo. Talvez a primeira neve trouxesse encontros especiais. Encontros que mudavam tudo. Quando a cafeteria começou a esvaziar, Lucas saiu de trás do balcão. Você quer conhecer o telhado? Perguntou de repente. O telhado? Repetiu ela confusa. É onde ficam as luzes da fachada. Dá pra ver a cidade inteira. E a neve fica diferente lá em cima, mais silenciosa. Todos os anos, no dia da primeira neve, eu subo lá. Meio que virou tradição. Helena sentiu o coração bater forte. Eu adoraria. O acesso ao telhado era por uma escada estreita nos fundos da cafeteria. Lucas abriu a porta, e um vento gelado entrou, fazendo os flocos de neve dançarem ao redor deles. O telhado estava coberto por uma camada macia e branca. As luzes natalinas iluminavam tudo com um brilho dourado. A cidade parecia um vilarejo encantado sob a nevasca. Helena ficou sem palavras. Lucas olhou para ela e seu sorriso suavizou. Sabe, começou ele, eu sempre achei essas lendas bobas. Até hoje. Por que hoje? Perguntou ela com o coração acelerado. Porque eu nunca senti isso com ninguém, disse ele dando um passo à frente. Essa conexão, essa sensação de que tudo faz sentido. Foi só você entrar pela porta da cafeteria. Um floco pousou nos cílios de Helena. O ar ficou mais quente, apesar do frio ao redor. Eu senti o mesmo, confessou ela, a voz baixa. Desde que te vi. Lucas segurou as mãos dela, aquecendo-as entre as suas. Então talvez, disse ele, a lenda seja real. A neve caía silenciosamente ao redor deles. Luzes douradas refletiam na neve como pequenas estrelas. Helena inclinou o rosto para ele. Lucas a beijou delicadamente, com a timidez de um primeiro encontro e a intensidade de um encontro destinado. O beijo foi suave, mas profundo, como se ambos reconhecessem algo que não sabiam que faltava. Quando se afastaram, Helena sentiu o coração cheio de uma calma nova, a certeza tranquila de que algo importante acabara de começar. A nevasca continuou por horas. A cafeteria fechou,
mas Lucas a levou até sua casa de carro assim que as ruas ficaram transitáveis. Ele esperou ela entrar antes de ir embora, mas não sem antes combinar. Amanhã às 9? No Café Aurora? Estarei lá, respondeu ela sorrindo. E esteve. E no dia seguinte, e no outro, e no outro. A primeira neve se transformou no primeiro café juntos, na primeira caminhada no parque congelado, no primeiro Natal lado a lado, na primeira conversa séria sobre futuro. Em menos de um ano, Helena percebeu que tudo o que acontecera naquela tarde estava destinado. Não por mágica, talvez, mas pela forma como os dois se encaixavam. Ainda assim, toda vez que o inverno chegava, Lucas subia com ela até o telhado do Café Aurora para ver a primeira neve cair. E lá, de mãos dadas, ele sempre dizia: "Eu só acredito em lendas que se realizam." E Helena sorria, porque a dela estava bem ali, ao seu lado, todos os dias.